Jesus está querendo discípulos ou pessoas que fiquem adorando a Ele? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque tenho percebido muitas pessoas ocupadas demais em ficar prestando adoração para Jesus, como se isso fosse suficiente para Ele. Mas antes de dar início a essa discussão, é bom que a gente entre em uma questão importante. Será que Jesus era Deus? Então vem comigo no texto de João 10, verso 30. Jesus certa vez afirma que eu e o Pai somos um. E aí aparecem então novamente os judeus que pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então nessa história você começa a perceber como os judeus estavam incomodados com o fato de Jesus meio se fazer de Deus, uma preocupação que existe ou não existe nos dias de hoje. Então Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou o Filho de Deus. E é bem interessante esse argumento que Jesus dá para os caras, porque se o nosso Pai é de fato Deus e nós somos filhos dele, se somos então filhos de Deus, então de certa forma também somos deuses. E nesse texto Jesus está fazendo referência ao Salmo 82, em que é dito: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. E aqui é importante que você note que Jesus não está dizendo para os religiosos que estavam querendo perseguir ele que eles deveriam se prostrar e adorar ele. Em nenhum momento Jesus se apresenta como Deus num sentido de que as pessoas deveriam prestar culto para ele. Embora a gente veja alguns relatos em que, por exemplo, quando Jesus desce para Jerusalém num jumentinho, os discípulos começam a louvar a Deus, dizendo Hosana nas alturas, ou ainda Hosana ao filho de Davi. Numa outra passagem interessante também, a gente vê a mulher pecadora derramando as suas lágrimas e aquele perfume caro aos pés de Jesus, ou seja, prestando adoração a Jesus. E Jesus em nenhum momento recrimina aquela mulher ou diz para ela que ela não deveria estar adorando ele. E por causa dessas coisas, muita gente acredita que não tem nenhum problema a gente ficar cultuando ou adorando pessoas. Mas note que não é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Isso porque fica claro que Jesus não está querendo tomar o lugar de Deus. Na verdade, ele simplesmente disse que eu e o Pai somos um, ou seja, o Pai e o Filho constituem uma só unidade. E existem diversas maneiras de compreender isso, e uma das maneiras é compreender aquela mensagem a respeito da boa notícia do reino dos céus, ou seja, do Evangelho do reino de Deus. Esse reino que se encontra dentro de nós. Ou seja, uma vez que eu tenho a percepção desse reino existindo dentro de mim, eu vou ter temor diante da maneira como Deus quer me governar de dentro para fora. Há pessoas que ainda dizem que conseguem perceber o reino de Deus na vida uns dos outros e por isso elas prestam algum tipo de reverência uns para os outros porque elas acreditam que Deus está dentro das pessoas. Eu estou me referindo com isso como se fosse aquele cumprimento hindu, em que as pessoas elas se cumprimentam de maneira a prestar reverência ao Deus que existe dentro de cada uma das pessoas. Se a gente for analisar isso com profundidade, talvez não seja muito diferente da reação que a mulher pecadora teve diante de Jesus, porque de fato Jesus tinha o Pai dentro dele, habitando nele, falando com ele, porque ele e o Pai eram como se fossem uma só pessoa. E aí que vem a questão: se a gente se deparasse com alguém que estivesse cheio de Deus ou com uma presença de Deus manifesta em alguma coisa, será que teríamos o mesmo temor, a mesma reverência? Será que também lavaríamos os pés de Jesus e enxugaríamos com os nossos cabelos nos dias de hoje? Agora, uma coisa é fato: se eu olho para uma pessoa e não consigo enxergar Deus dentro delas, então não faz sentido que eu preste algum tipo de reverência a ela. E é o que Jesus, por exemplo, cita lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7.
em que Jesus está dizendo assim para a gente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E na sequência dessa palavra, Jesus fala assim para a gente que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é de fato como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, diferentemente daquela pessoa que simplesmente ouviu e não praticou a palavra dele, que é como uma casa construída sobre areia. Então vieram as enchentes, as tempestades, derrubaram aquela casa. E Jesus está se referindo nessa parábola, no contexto, a pessoas que declaram que ele é o Senhor. E muitas pessoas de fato, da boca para fora, declaram que ele é Senhor, mas nem conhecem os seus mandamentos e quando conhecem não são capazes de praticar. Então pensa comigo, meu irmão, como é que eu posso dizer que ele é o meu Senhor se tudo aquilo que ele diz eu não tenho colocado em prática? Será que para ele é suficiente que eu fique declarando salmos, que eu fique cantando canções e louvores bonitos que fazem as pessoas chorar, mas eu não sou capaz de praticar aquilo que ele diz? Será que ele fica tão feliz assim pelo fato de eu ficar declarando Senhor, Senhor e cantando isso de maneira bonita? Será que Jesus realmente está procurando por esse tipo de adoração? Antes que alguém questione que o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e é bom que a gente entenda que no contexto em que Jesus disse isso para aquela mulher que se encontrava no poço, ele estava se referindo a uma adoração em espírito. Ou seja, se Deus é espírito, nós também precisamos adorá-lo em espírito, para que nos conectemos com ele de maneira espiritual e não de maneira física. Isso quer dizer que eu não posso simplesmente prestar uma adoração ao Pai ou uma adoração ao Filho como se eu estivesse adorando um pedaço de gesso ou um totem, um pedaço de madeira qualquer, porque não é Jesus no sentido da sua imagem física, ou ainda dele como uma figura de senhorio, porque eu não sei se você sabe, a própria palavra Baal também significa Senhor. Então quando dizemos para ele Senhor, Senhor, isso não é muito diferente daquela declaração pagã em que as pessoas que negavam a Deus ficavam invocando Baal, Baal. E aí que eu venho te fazer uma pergunta: será que você tem prestado uma adoração a Jesus da mesma maneira como os profetas de Baal adoravam Baal? Será que você tem adorado Jesus da maneira como a gente vê as pessoas adorando a imagem dele num vitral ou mesmo numa estátua de gesso? Eu estou querendo dizer com isso que a nossa adoração a Jesus muitas vezes pode ser algo não muito diferente de qualquer tipo de idolatria que a gente vê por aí. Então a pergunta é: será que você tem transformado Jesus numa espécie de ídolo? E Jesus estava se referindo aqui a pessoas que estavam reconhecendo ele como Senhor. Essas pessoas estavam declarando que Jesus é o Senhor. E Jesus está dizendo que isso não é suficiente. Mesmo se você tiver poder espiritual para expulsar demônios, profetizar em nome dele, realizar milagres, para Jesus não importa se você é capaz de praticar todas essas coisas e ter um louvor lindo e maravilhoso. Porque a adoração que ele procura não é essa adoração carnal. É uma adoração em espírito, uma adoração em verdade. Ou seja, você precisa permanecer na verdade das palavras dele, ouvindo e praticando tudo aquilo que ele nos ensinou. E eu espero que essas reflexões tenham contribuído para ajudar nessa reflexão sobre onde está a nossa adoração e o que de fato Jesus procura, que na verdade são discípulos, pessoas que ouvem e obedecem às suas palavras, e não pessoas que vão ficar simplesmente declarando que ele é Senhor e que ele é Deus. Para Jesus isso não é suficiente, porque ele ainda pode dizer para a gente no último dia: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, nunca os conheci. E se você tem o interesse em ser mais do que esse mero adorador que declara que Jesus é o Senhor da boca para fora, mas gostaria de se aprofundar e conhecer mais o que Jesus disse e praticar as palavras dele para se tornar um discípulo dele, então dá uma olhadinha nessa playlist que a gente preparou para você aqui a respeito do Sermão do Monte, e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva
inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!